Olá, eu sou Rodrigo de Godoy e esse é o Sapiência Talks, nosso podcast que trará temas de carreira, habilidades do futuro do trabalho, inovação, reskilling e upskilling para você. Olá a todos, estamos com mais um episódio do nosso videocast. Eu sou o Rodrigo de Godoy, do UOL EdTech, e hoje o nosso convidado, para quem não conhece, Paul Cabanes. Não sei nem como te definir, Paul. Primeiro que tu não me conhece, então já me senti ofendido. Ele é comediante, professor de francês, tirador de piada da cara dos outros, né? É um currículo vasto, né? É. Mas hoje a gente vai falar sobre storytelling, sobre o poder da narrativa, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante do nosso bate-papo. Então, Paul, vamos lá. Você, como ninguém, né, vive na pele aí o poder da construção, né, do que hoje todo mundo chama de storytelling, que é você criar uma narrativa envolvente, né? Me fala, como que você percebeu que isso era algo que você fazia e faria bem na sua vida? Quando ganhei meu primeiro 10 bilhões de dólares. Ah, então o dinheiro veio na frente. Vou colocar o óculos, mas eles me pediram, o Rodrigo me pediu para não colocar no início para que as pessoas me reconhecessem. É verdade, é que nem o Clark Kent. Agora, agora a gente sabe que é você. Agora que você avisou, eu sei que é você. Cara, a narrativa eu aprendi, é interessante essa pergunta, porque eu aprendi, porque eu comecei um canal no YouTube, eu estava num estilo muito francês, que é muito bem roteirizado e muito bem produzido. Eu gastava 25 horas para fazer um vídeo no YouTube de 10 minutos. Mas isso já estando aqui no Brasil? É? Eu nunca tive canal fora. Ah, não? Não. E por outro lado, eu via os outros caras que faziam, que são no meu ramo, ou seja, gringos no Brasil, que às vezes literalmente ligavam a câmera, tinham vídeos de 15 minutos, sem pausa, sem corte, sem edição, sem nada. Literalmente gravado, pausa, jogado no YouTube, com 200 mil views. E aí eu comecei a entender que no Brasil, vocês adoram essa linguagem autêntica, vocês gostam muito de coisa que é muito espontânea. E eu acho que isso tem a ver com storytelling, porque a história é mais forte. Exato. Porque você o cara que vê isso, pelo menos no Brasil funciona assim, na França nem tanto, mas o cara que vê um vídeo que foi feito assim na calçada da casa e que parece ser espontâneo, geralmente que é, eu acho que ele se vincula mais, ele se identifica, mais. Né? Aí o storytelling tá maior. E aí caiu essa ficha, né? Que você, para criar essa linguagem, porque do ponto de vista, até explorando um pouquinho esses seus vídeos anteriormente roteirizados, mas já era com essa pegada de humor, ou era uma pegada mais analítica ou algum outro caminho? Não, já era. Já era. Com a pegada de humor, só que muito roteirizado, com piadas roteirizadas e tudo. E eu vejo que, de fato, os vídeos que eu faço hoje, talvez são até menos engraçados, nos vídeos longos do YouTube, tô falando. Mas eles engajam mais. Eles engajam muito mais. Então é uma aula que eu trabalho 40 vezes menos para fazer esses vídeos e tenho mais views ainda. Então foi um cálculo que eu ganhei muito. Agora, uma outra coisa são os vídeos curtos. Aí, sim, tem roteiros, porque você tem um espaço muito menor para explorar, né? Aí você tem que ver... Tem que ser muito mais assertivo. Né? Exatamente. Mas mesmo assim, a linguagem, ela também é espontânea, porque eu gravo com o meu celular. Eu comprei uma câmera semi-profissional, não uso mais ela. Faz 2 anos que eu não uso mais ela. E eu gravo com o celular. E quando eu faço diálogos, eu mesmo gravo. As pessoas acham que tem uma outra pessoa, mas eu mesmo gravo assim. Você que vai fazendo... E eu percebi que criou uma linguagem em si. Sem dúvida. Isso eu acho legal, porque quando a gente fala, né, de storytelling, também é um ponto que você precisa se comunicar com o seu público. Porque se você é um advogado e está falando com um cliente, é uma linha de comunicação que você vai desenvolver. Se você é um médico tratando de um paciente, idem. Então, quando a gente pensa em trazer determinados assuntos que precisam dessa identificação, você também constrói todo esse ferramental de comunicação, né? Só que para isso acontecer, eu acho que aí eu queria ouvir você sobre isso, eu acho que tem um fator muito grande que é o da observação, né? Eu acho que para você construir essa sua narrativa e criar essa aproximação, você precisa observar muito bem. Eu acho que isso está muito presente nos seus vídeos, você é um ótimo observador. Eu me considero um gênio, para te falar a verdade. Um gênio, só ainda não foi descoberto, né? E, inclusive, uma pessoa extremamente humilde.
Que é também importante. Que é também importante. Não, mas cara, você tem que ser observador. Eu não sei até que ponto eu linko o storytelling à observação. É que minha linha de conteúdo, ela consiste em retratar coisas do Brasil. E são os tipos de vídeos que eu mais gosto de fazer, sabe? Eu pego um tema, por exemplo, barbeiro raiz. E daí eu vou observando as coisas e eu vou relatando isso num vídeo de menos de 1 minuto. Então eu gosto muito de fazer isso. E, de fato, eu tenho que ser uma pessoa observadora. Mas aí é meu modo de vida, minha maneira de me conectar ao mundo é essa. Eu tô aqui, eu tô observando as coisas. Então, é uma coisa que eu faço 100% do tempo, quase. 100% do tempo. Mas eu sempre fui assim, eu sou uma pessoa observadora. Eu acho que é uma característica minha. Eu observo as coisas você usa, pelo que, na verdade, começou pelo observador e caiu onde você está, e não o contrário. Né? Até porque quando eu era adolescente, eu já escrevia umas coisas, sabe? Eu gostava de escrever roteiros. E nunca imaginei que me serviria para alguma coisa essa qualidade. Porque ser observador é uma coisa que é muito difícil de transformar em trabalho, né? Ser observador, em geral, te transforma em um bom fofoqueiro. Mas eu não sei como você ganha dinheiro com isso. Eu consegui ser fofoqueiro e ganhar dinheiro, é ótimo. Ou seja, realmente matou 2 coelhos, né? Com uma cajadada. Com uma caixa d'água. Bom, queria saber um pouquinho, que você contasse aqui pra gente um pouquinho, como é o seu processo de trabalho. Porque, assim, pode parecer que não, porque se é muito espontâneo, como você mesmo disse, os seus vídeos deixam muito claro isso, que são vídeos espontâneos, mas existe um processo criativo. Mas acho que a linguagem passa uma espontaneidade, porque justamente eu filmo com essas gravações, entre aspas, toscas, mas que acabam sendo muito diretas e falam com muita gente, porque parece muito informal. Mas assim, o processo criativo, ele é bem organizado, porque você não pode fazer um vídeo você não pode fazer um vídeo com 20 elementos de piadas sem um roteiro. E daí, o que eu faço? Quando eu observo alguma coisa na rua, ou em casa, ou que eu penso alguma coisa, eu escrevo num bloco de notas. Eu tenho um monte de ideias. E quando eu quero fazer um vídeo temático, aí eu pego nesse reservatório e eu resgato ideias ligadas. Aí você pinça ali o tema e aí você vai desenvolver. E nessas anotações, além dos temas em si, você desenvolve ali formatos que você quer explorar, linguagens, ou isso você também vai testando e vendo o que funciona do que não funciona com o seu público? De vez em quando, mas é bem raro, porque eu não troco de formato a cada 2 semanas. Eu troco de formato a cada, 6 meses, 1 ano. Por exemplo, recentemente, uma coisa que eu comecei a fazer são vídeos que são mini-vlogs. Dura menos de 1 minuto e são essas coisas, com voz off, sabe? O barbeiro raiz sempre tem 1 galão de 20 litros de água, sabe? Alguma coisa assim. Eu vi vários desses. Você viu vários? Isso é um formato recente. Mas para chegar a um novo formato, vai demorar, sei lá. Você tem feito isso bastante com as cidades, né? Que você visita também, que você dá um histórico da cidade. Não deixa de ser um formato, exatamente. E aí, vamos lá. Voltando aqui para o storytelling, que é o nosso tema central, né? Como que você percebe quais são os vídeos, linguagens que geram mais engajamento, que geram essa identificação nas suas entregas? Inclusive no palco, né? Porque também tem isso. O conteúdo rei é aquele que vai ser compartilhado. Então, se você falar sobre farmacêutico, você vai ver lá o vídeo 2 semanas depois, vai ter 30 mil compartilhamentos, porque os farmacêuticos vão compartilhar isso entre eles. Quando eu faço um vídeo sobre futebol, mesma coisa. Sabe por quê? Porque tem muitos grupos de futebol no Brasil. Então, às vezes vai ser compartilhado no WhatsApp, é muito frequente, é muito comum isso. Então, esse tipo de conteúdo que fala, eles são os reis. Se a pessoa vê seu conteúdo, ela fala assim, putz, verdade, vou mandar isso pro Rodrigo, porque ele vai se identificar, ele vai te mandar uma mensagem falando assim, muito você. E vai te compartilhar, né? Então esses conteúdos são os reis. Mas a regra é o quê? Você sempre vai com 3, 4 formatos ao mesmo tempo, né? Aí você vai vendo quais funcionam e tem uns que vão cansando. Quando cansa, você descarta. E aí, pegando aqui um tema que também é muito importante, né, para o nosso público, que quando a gente fala de vídeos, a gente também está falando de engajamento. Só que a gente também está falando muito de engajamento nas empresas, nas ações das empresas. Engajamento virou uma palavra de ordem, né, em várias frentes. Né? Isso e feedback. E feedback. Mas como que para você é muito importante essa questão do engajamento, né? Como que você trabalha, ou como que você que estratégia você tem, ou enfim, como que você lida, né, e você estrutura esse tema?
Tem vários conceitos. Primeiro que o funcionamento das redes sociais é o seguinte, ele mostra seu conteúdo para 500 pessoas. Ele vê quantas delas engajaram, ou seja, curtiram, comentaram, simplesmente assistiram até o final. Se for uma taxa grande, do tipo, sei lá, dessas 500, vamos supor que 400 assistiram até o final, é grande, é muito, ele entende que é bom, vai para 5 mil. Desses 5 mil, repetiu uma taxa alta, vai para 50 mil. Então, assim, ele vai escalonando assim e crescendo pouco a pouco. Por isso que o engajamento é importante, porque engajamento significa nada mais nas redes sociais do que pessoas que vão interagir com o seu conteúdo. Então, o que você não pode fazer? Sorteios que vão trazer em 2 dias 50 mil seguidores que não tem nada a ver com o seu conteúdo. Comprar seguidor é a pior coisa de todas, porque aí você vai ter... Aí realmente... Porque aí o que acontece? Beleza, você fez seu vídeo. Na primeira safra, quando o seu vídeo está sendo entregue para 500 pessoas, vai ter 25 que vão engajar. Então, o Instagram já vai entender, outras redes, inclusive, não é só o Instagram, já vai entender, esse conteúdo é ruim. Então, nunca mais cresça. Sim. E é assim que você vê páginas que têm 2 milhões de seguidores com 3 comentários, sabe? Porque... alguma coisa ali não fica estranho, né? Não se conecta dentro ou pode ser um outro motivo, que as pessoas, sei lá, faz muito tempo que a galera te seguiu, ou começou a te seguir muito pontualmente, por exemplo, ex-BBB, às vezes ganha 3 milhões de seguidores em 2 semanas. Só que essa galera é um engajamento superficial, vai te seguir lá 2 meses e depois só não se desinscreve, mas vai parar de interagir com seus conteúdos, vai parar de assistir, e aí seu engajamento cai, e aí de novo seus vídeos vão estacionar. Porque são métricas distintas, né? Seguidores, número de seguidores e engajamento, e nível de engajamento. Engajamento é muito mais útil que seguidores. E as marcas estão começando a entender isso, porque também a marca que vai cometer o erro clássico é ver, seguidor, vou pagar proporcionalmente a seguidores, sem nem ver o engajamento, mas agora as marcas sabem disso. É outro nível... tem nada a ver, tem que ver número de views, tem que ver número de comentários, que aí fica interessante. E me fala, como que foi, né, que você teve esse estalo de que, putz, é isso que eu quero fazer pra minha vida? Porque foi algo que, não sei, você sempre almejou isso? É aí que eu tinha que fazer a piada quando eu recebi 10 milhões. Você usou, o timing não estava certo. Eu usei muito errado. E a piada contada 2 vezes não tem o mesmo efeito. É que nem a primeira vez teve graça, imagina a segunda. Imagina a segunda. Mas como que foi que pra você caiu essa ficha de que não, é isso que eu quero fazer? Só pra gente retomar aqui, conta um pouquinho pra gente. Sim. Como que você chegou no Brasil? Você já chegou... O que você veio fazer aqui? Qual é a sua história com esse país? Para fazer de maneira sintética, eu casei com uma brasileira em 2012. Conheci o Brasil de férias 1 ano depois, fiquei 1 mês, amei, quis voltar para morar. E na França não tinha eu fazia muitos bicos profissionalmente, então eu não tinha uma situação muito valorizante assim. Então não tinha nada a perder. No máximo eu ia voltar para a França e... Se não desse certo, você voltaria. Pois é, não tinha uma situação na França. E eu vim para o Brasil, comecei a dar aulas de francês, criei uma escola, alguns anos depois, online, deu certo, me estabilizei financeiramente. Aí eu comecei a voltar a esse sonho, que era ser comediante, que eu já tinha na França, mas que eu não tinha perseguido. E dessa vez deu certo, porque dessa vez eu tive a sorte de pegar o TikTok muito cedo, em 2020. E aí as redes sociais é igual... Redes sociais funcionam da mesma maneira que investimentos imobiliários. Você tem que comprar o terreno quando ele está... Sabe? Em Manhattan não é em 2023 que você vai comprar um apartamento, é em 1920, sabe? Eu costumo brincar que é a lei da savana, quem chega antes bebe água limpa. Mas é isso mesmo. Porque é isso, né? Quando você vê algo que tem um potencial, quem chega antes bebe água limpa. Porque nas redes sociais eu acho que os consumidores, quem assiste, chegam antes dos criadores de conteúdo. Então, durante alguma fase, que todas as redes sociais têm, no início, você tem alguns meses, se não for 2, 3 anos, que tem muita gente que consome e ainda pouca gente que cria conteúdo. Quando eu entrei no TikTok, não tinha nem Neymar ou Anitta no TikTok, cara. Imagina o tom de gente que via meus vídeos. Não que era tão bom, mas é que não tinha os outros consumidores de conteúdo. E isso é a sacada. O cara que chegou no Twitter em 2010, cara, ele podia ser ruim. Hoje em dia ele tem 1 milhão de seguidores. YouTube é a mesma coisa. Organicamente você vai muito trazendo, mais forte, né? muito mais forte. E graças a isso eu consegui vender shows e agora é isso que eu vivo. Agora, a pergunta que você fez é como que você sabe que é isso que você gosta de fazer? Porque eu sei que eu gosto mesmo, é um prazer, eu levanto e eu quero fazer isso. Eu quero ir num bar e escrever ideias.
E tem que ter aí muita criatividade, né? Aí só para conectar, né, com um tema corporativo, existe um relatório que chama Futuro do Trabalho, do Fórum Econômico Mundial. E ele, de tempos em tempos, saiu agora a última edição agora em maio desse ano. Eu vi, a conclusão era o curso do Paul Cabanes sobre storytelling transformará o mercado. Transformará o universo, né? O multiverso, né? Mas é o universo. O multiverso. Mas é engraçado que ali eles têm sempre um ranking de habilidades desejadas para agora e para o futuro, habilidades profissionais. E tem duas ali que eu não canso de falar, que eu acho sensacional eles figurarem nesse ranking, que é criatividade e curiosidade. Então, como habilidade corporativa, para o mercado de trabalho. Né? Então, a gente... Por que isso será? Porque criatividade eu entendo, mas curiosidade. Porque a curiosidade é o que faz você sair da caixinha. Tá. Ela nutre a criatividade. Exatamente. Eu acho que elas estão muito conectadas. Porque quando você pensa em criatividade e curiosidade, é quando você, de alguma forma, vai atrás de soluções inovadoras para o seu negócio. É quando você sai do lugar comum para propor uma ação XYZ. Mas inclusive, eu vou te falar uma coisa que também tem a ver com o mundo corporativo, que as marcas que não estão nas redes sociais, elas estão perdendo um espaço. Totalmente. Só que a comunicação nas redes sociais, ela tem que ser diferente também. Então, até mesmo nisso, a marca ela precisa ter uma comunicação criativa, e para ter essa criatividade, o cara que está por trás e é encarregado disso, ele tem que ser curioso. Então, agora eu entendi perfeitamente o seu raciocínio, eu concordo. E é isso. Falarei que sou eu que tive essa ideia. Ainda bem que está gravado. Pô, você falou aí a questão de que as redes sociais, elas pedem uma linguagem que também esteja aderente a esse meio, a esse canal, né? Me fala aí um pouquinho sobre como que você vê, então, essa comunicação específica, porque até quando eu falo dessa questão da especificidade da fala, da narrativa, do storytelling, eu sempre uso o exemplo da radionovela e da telenovela. A radionovela, para você que conhece já um pouco do Brasil, você sabe que novela é um fenômeno cultural aqui no Brasil. Antes de ter a telenovela, a novela da televisão, existiam as radionovelas, que eram atores ali pela voz contando uma história. Quando surgiu a televisão, passou-se a ser em vídeo. Isso mudou, apesar do conceito continuar sendo de uma novela, mudou o canal, né, mudou o meio de comunicação, então você também teve que adaptar toda a construção daquela narrativa. Como que você vê essas especificidades da comunicação nas redes sociais? Primeiro que você vai ver, igual em qualquer mudança da humanidade, você vai ver os que são os pioneiros, que pegam a tendência rápido, e os que vão demorar muito. E, obviamente, a vantagem está sempre para quem chega mais rápido. É o que eu estava explicando sobre minha própria trajetória. E depois você vai ver que existem vários formatos. Eu tenho uma linguagem que é muito informal, pelo jeito que eu filmo, que eu atuo, mas tem também linguagens que são super produzidas, que funcionam também. Então, só que eu acho que você tem que testar muito. E aí tem uma regra, quantidade é maior que qualidade no início, porque só com quantidade você vai entender qual desses conteúdos está conectando muito com a sua... É o MVP, né? É o teste ali, é o termômetro. E tem aquela velha frase, para ser natural demora muito tempo. É muito trabalho para ser natural. Total. Então você vai passar por isso. Se você fosse, por exemplo, se você fosse agora um jovem empresário que quer dar uma linha de edição aos seus conteúdos, eu ia te falar, primeiro você testa muita coisa, você não tenha medo da quantidade, e aí você vai entender aonde você está confortável e ver se conecta com sua audiência. Quais dos seus conteúdos conectam com sua audiência? E aí, isso é sua voz. E pelo que você está falando e que a gente conversou nos bastidores, também tem uma questão da autenticidade, né? Nessa sua voz, nesse seu espaço, tem que ser autêntico ao que você realmente é. E aí pensando você como pessoa física ou como marca, o que quer que seja. Mas as pessoas precisam sentir essa autenticidade na sua fala. Não, né? Pois é, exatamente isso. Por isso que eu te digo, tem que ser desses, você postou 100 conteúdos, desses 100 tem 18 que você realmente gostou de fazer, que você se sentiu bem, que são você mesmo. E desses 18 tem 3 que conectaram com a sua audiência. Então esses 3 são basicamente o pequeno, como vocês falam, a amostra, a pequena amostra do que você vai ter que multiplicar. Por isso que tem que ter uma quantidade muito grande. E a partir disso também tem um outro fenômeno que com a repetição
e quando você acerta a voz, você ainda melhora a sua autenticidade. Então, de certa forma, a autenticidade ela também se trabalha. A gente volta àquela frase, ser natural demora muito. Porque aí você entra num círculo que sua audiência gosta do seu conteúdo, e isso te dá uma confiança, e essa confiança adiciona mais naturalidade ao que você está construindo. Então, assim, é difícil, é um mito achar que, nossa, assim sou super autêntico desde o primeiro dia. Você também vai construindo isso, sabia? Isso que você traz me lembra um pouco aquela teoria de que para você ser expert em alguma coisa, você precisa de 10 mil horas. Entendi. Tem isso, né? Eu não sei se precisa de 10 mil horas, alguma coisa assim, mas é isso. Quanto mais você faz, né? É a questão. Sabe uma coisa que eu comecei a lembrar agora, alguns meses atrás? Eu sou da época, eu não sei como era na França, mas existia um curso chamado datilografia. Tinha isso. Meu pai falava. Que era para aprender a mexer a posição das teclas da máquina de escrever, não era computador ainda, para você digitar sem olhar. Tipo. Isso era uma habilidade na época. E eu fiz durante uns 3, 4 meses, desisti porque eu não dava conta. Assim, tipo, eu não conseguia. E aí, agora, alguns meses atrás, eu tava digitando, conversando com não sei quem, assim, e aí eu falei, nossa, conseguindo, né? Que engraçado, mas não foi um curso, foi o uso. Porque agora o computador tá na frente de todo mundo o tempo todo. Então, antes você precisava fazer um curso para ter acesso e treinar aquela habilidade. Hoje, como é algo que eu uso muito, eu não precisei, como dirigir, chegou uma hora que entra ali num outro espaço, né, do HD. Mas com base o curso também, sabe? Por isso que eu acho que sempre... Eu acho que exatamente. E aí você vai resgatando e costurando isso tudo, essa colcha de retalho. Mas, cara, no palco é a mesma coisa. Eu sou comediante, eu faço shows de stand-up. E agora, após ter feito, sei lá, 400 shows talvez na minha vida, as pessoas, quando eu saio do palco, falam, você tá muito natural. Mas só que essa naturalidade eu também construí ela, sabe? É como se tivesse camadas. Sim. E até chegar ao seu verdadeiro... Sua verdadeira voz, né? Você precisa desconstruir essas camadas e tirar elas, mas demora. Sabe, uma coisa que... E, de novo, a confiança tem a ver também. Tem a ver quando você ganha confiança. Fazendo, você vai ganhando confiança, aí você entra num círculo virtuoso. Sim. Putz, isso está funcionando, está conectando com a minha audiência. Te dá confiança. Aí você faz com um pouquinho mais de naturalidade, porque você está confiante no seu conteúdo. E isso conecta de novo, mais ainda. No palco é a mesma coisa. Quando você começa a ser engraçado, aí você tem gente na sua plateia. O fato de ter gente na sua plateia te dá confiança e você é melhor. Com confiança, você é muito melhor no palco, quando você sabe que você vai ser engraçado. E isso faz que você, de fato, se torne engraçado e tem mais pessoas na plateia, que vai te dar mais confiança. É um círculo virtuoso. E eu acho que, com base no que a gente conversou aqui, também tem a questão, por exemplo, de que hoje todo mundo precisa estar preparado para falar, para se posicionar, porque muitas vezes, agora com essa questão, né, de home office, de reuniões virtuais, muitas vezes você precisa fazer reuniões, né, onde você está interagindo com várias pessoas, ou você está fazendo uma apresentação para um grupo, etc e tal. E eu acho que isso, de alguma forma, também entra, né, naquele quesito de improviso, de pensar em coisas que fogem do roteiro. Antigamente, quando a gente pensava em oratória, era aquela coisa, siga, arrisca o seu roteiro. Se você errar, liga uma primeira e vai em reto. Eu até falei sobre isso com uma convidada, Sandra Chaio, em um dos episódios. Hoje eles já vão para um caminho de, se você erra, se você desliza, admita a sua vulnerabilidade, fala, cara, esqueci. Como que você, que é uma pessoa que lida diretamente com plateia, trabalha essa questão da oratória, do improviso, do esqueci, me deu um branco? Cara, você falou tudo. Eu fiz concursos de o que eles chamavam de eloquence, que deve ser mais ou menos a tradução de oratória, quando eu tinha 18 anos. E eu era bom, eu inclusive ganhei vários, só que era essa coisa, uma coisa de siga o roteiro, seja eloquente, use as palavras certas, seja claro, articule. Hoje em dia tem disso. Você tem que articular, as pessoas têm que te entender, né? Mas também tem muito mais essa questão de vulnerabilidade que você falou, de falar de uma forma que as pessoas se identifiquem. E, de novo, aí a gente volta a esse papo que é eterno, que é a questão de que, se você quer que as pessoas se identifiquem, se você é uma pessoa que
que tem um certo medo, por exemplo, de falar, é melhor assumir isso do que fingir que você não é essa pessoa, porque as coisas se vê muito. Isso eu vejo isso tanto no palco quanto nas redes sociais, porque uma coisa que se diz muito no palco é que se você está, por exemplo, ansioso ou nervoso antes de um show, a melhor coisa que você possa fazer é falar isso para a plateia, porque quebra o gelo e as pessoas já se conectem, sabe? Isso serve pra vida, né? Exatamente, inclusive para as redes sociais e para tudo, para qualquer situação humana, a partir do momento que você reconhece a sua vulnerabilidade, serve. Mas particularmente no palco e nas redes sociais, as pessoas não querem se conectar com super-homens. As pessoas não querem ver um super-homem no palco. Por isso que geralmente o humor do cara que, sei lá, tem um grande defeito muito visível funciona bem, porque o cara é visivelmente vulnerável, sabe? E eu já tive esse problema, inclusive, de tentar achar qual que seria meu ponto de vulnerabilidade. Eu acho que eu achei no palco porque eu tenho essa coisa de uma certa timidez, talvez, que agora eu tento não esconder mais. E eu acho que conecta muito mais. Acho que o seu ponto de vulnerabilidade também é ser um outsider da cultura brasileira. Então, automaticamente, é como se você tivesse o tempo todo tateando os conceitos, né, da cultura e da sociedade brasileira que você está inserido. Mas eu acho que a palavra-chave, cara, se você assistir essa entrevista, se quer uma palavra-chave, porque seu colega vai te perguntar, e essa entrevista do Godoy, o que você aprendeu? Você fala vulnerabilidade. E eu acredito realmente nisso como é muito legal e como foi ressignificado, né, nos últimos anos essa questão da vulnerabilidade. Porque quando a gente fala de lideranças, de empresas, que também serve a questão do palco, mas serve também para lideranças. O chefe, o líder, né, ele tinha que saber tudo, tinha que ter resposta para tudo, tinha que ter direcionamento para tudo. E eu acho que, principalmente depois da pandemia mundial que nós vivemos, ficou muito claro que a gente não vai ter resposta para tudo o tempo todo, que sim, somos vulneráveis, que sim, a gente se afeta pelo contexto e muitas vezes a gente precisa de ajuda. E eu acho que o tema, né, e aí só para fechar essa parte, de saúde mental veio à tona de uma maneira muito construtiva. Porque a questão da vulnerabilidade também vem essa questão do suporte. Né? Eu não sou invencível, né? Eu preciso desse suporte. Mas enfim, isso é tema para um outro episódio que a gente vai ter em algum momento. Eu gostei do teasing. Tem que ser, não, tem que soltar o Aguenta a propaganda, a gente volta já. Mas é isso mesmo, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, sem propaganda agora, mas queria te agradecer demais o bate-papo. Obrigado, Rodrigo. Sou um super fã seu, eu acho que, além da questão do seu humor, da sua inteligência, eu acho que tem como eu disse, toda essa questão realmente da construção dessa narrativa, da importância da construção de uma narrativa que atraia e que signifique, que haja identificação e que pode ser usado para qualquer finalidade, por qualquer pessoa, em qualquer segmento, qualquer que seja a área de atuação. É porque o que você aprende quando você lida com essa questão de engajar uma audiência, seja no palco ou seja nas redes sociais, é basicamente falar de maneira que as pessoas te ouvem. Isso é uma coisa que se aplica para a vida. Exato. Então, é uma competência interessante. E super necessária. E para vocês aí, muito obrigado por mais esta presença aqui conosco. E, em breve, mais um convidado para a gente tratar de assuntos que fazem sentido e que, com certeza, terão muita validade na sua vida profissional. Ouvi falar que seria o Whindersson. Vamos ver. Vai saber. Até lá!